Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo ao estudo da lição número 9, o fundamento do governo de Deus. Antes de começar, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, aqui estamos na tua presença te adorando, suplicando ao Deus do céu, o único Deus, Criador dos céus e da terra, que o Senhor derrame sobre mim e os meus irmãos o Espírito Santo nesse momento. Que ao abrirmos a tua palavra, o Senhor fale ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém, Senhor. O fundamento do governo de Deus. O verso áureo: o dragão ficou irado com a mulher e foi travar guerra contra o restante da descendência dela, ou seja, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Apocalipse 12, 17. Por meio de intenso estudo da Bíblia, os adventistas compreenderam o significado da lei de Deus no lugar santíssimo do santuário celestial. Examinando o coração da lei, também descobriram o significado da observância do sábado. O quarto mandamento, mais do que qualquer outro, identifica Deus como Criador dos céus e da terra, que é o fundamento da verdadeira adoração. Um tema especialmente relevante nos últimos dias da história da terra. O objetivo de Satanás, desde o início, tem sido impedir a adoração de Deus mediante a subversão da lei de Deus. Ele, Satanás, sabe que tropeçar em um só ponto significa ser culpado de todos, conforme diz Tiago 2:10. Assim, Satanás encoraja as pessoas a transgredir a lei. Satanás odeia o sábado, porque ele relembra a existência de um Criador, Deus Criador, e de como as suas criaturas devem adorá-lo. Mas esse mandamento, do quarto mandamento da lei de Deus, o sábado, também está preservado na lei, lá no lugar santíssimo do santuário celestial, visto que a lei é o que define o que é pecado. 1 João 3,4, pecado é transgressão da lei. Visto que a lei define o que é pecado, desde que as pessoas busquem ser fiéis a Deus, sua lei deve continuar sendo válida, incluindo o mandamento do sábado. O objetivo desta lição é mostrar a ligação que existe entre o santuário de Deus, o santuário celestial, a lei de Deus, o sábado e a crise vindoura relacionada com a marca da besta. Também examinaremos a relevância do dia do Senhor, o sábado, para a última geração da história da terra, do fim dos tempos. Esta lição está baseada nos capítulos 25 a 27 do livro O Grande Conflito. Na parte de domingo, o santuário e a lei. O santuário terrestre era dividido em 3 partes: o pátio, lugar santo e santíssimo. No santíssimo estava a arca do concerto com os 10 mandamentos dentro dela. Assim também no santuário celestial. O pátio é o planeta Terra, onde o altar do sacrifício é o Monte do Calvário, onde o Cordeiro de Deus, Jesus, foi morto. E, queridos, o lugar santo e santíssimo do santuário celestial estão lá, na Nova Jerusalém. E no santíssimo do santuário celestial está a arca do concerto, porque isto foi declarado por João. João, em visão, viu em Apocalipse 11:19 o céu aberto, o templo de Deus aberto, e ele viu ali a arca do concerto, ou seja, ele viu os 10 mandamentos. Queridos, vamos abrir a Bíblia em Apocalipse 11:19. Abra sua Bíblia em Apocalipse 11:19, ali está a descrição da 7ª trombeta. Apocalipse 11:19. Leia comigo. E abriu-se no céu o templo de Deus, ou seja, o santuário celestial, e a arca do seu concerto foi vista no seu templo. E houve relâmpagos e vozes e trovões e terremotos e grande saraiva. Deus mostrou para João o santuário celestial. Mostrou o lugar santíssimo
onde estava a arca do concerto. Mostrou para João também o lugar santo. Quando diz aqui no capítulo 8 de Apocalipse, capítulo 8, e o verso 3, e veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para o pôr junto com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. Aqui está falando do lugar santo. Queridos, o Apocalipse mostra o lugar santo e o santíssimo do santuário celestial. Não mostra o pátio, porque o pátio foi deixado de lado. Por quê? Porque o pátio é o planeta Terra. É exatamente o que está em Apocalipse 11 e o verso 2. O verso 1 manda medir o templo de Deus, o santuário celestial. E o verso 2 do capítulo 11 diz: deixe o átrio que está fora do templo. O átrio, o pátio do santuário celestial é o planeta Terra, onde o altar de sacrifício, onde o Filho de Deus foi morto, é o Monte do Calvário. Mas no santuário celestial está o Santo e o Santíssimo. E no Santíssimo está a santa lei de Deus. É impossível entender o plano da salvação sem entender a doutrina do santuário celestial. O santuário da terra foi dado como uma cópia, uma maquete, uma ilustração para entendermos o santuário celestial. Abra sua Bíblia agora em Êxodo capítulo 25. Êxodo capítulo 25 e vamos ver o verso 16. Êxodo capítulo 25 e o verso 16. Leia comigo. Depois porás na arca o testemunho que eu te darei. No santuário da terra, no Santíssimo, estava a arca do testemunho. Por que a arca do testemunho? Porque dentro dela estavam as duas tábuas do testemunho. A santa lei de Deus, escrita em duas tábuas de pedra, é chamada de tábuas do testemunho. E a arca do concerto é chamada arca do testemunho. Abra também a sua Bíblia em Êxodo capítulo 31. Êxodo 31, vamos ler o verso 18. E deu a Moisés, quando acabou de falar com ele no Monte Sinai, as duas tábuas do testemunho. Está vendo aí? As duas tábuas de pedra, onde Deus escreveu com seu próprio dedo os 10 mandamentos. Esta lei é chamada de as duas tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Então, meu querido irmão, aqui nós vemos em Apocalipse capítulo 12 e o verso 17, Apocalipse 12, 17, nós vemos Satanás irado. Ele está encolerizado, ele tem raiva da lei de Deus, dos mandamentos de Deus. E qualquer pessoa na terra, gerada pelo Espírito Santo, que ama a lei de Deus, será ao mesmo tempo odiada por Satanás. Satanás tem ódio da lei de Deus e tem ódio daqueles que guardam a lei de Deus, os 10 mandamentos, que pregam esta mensagem para o mundo inteiro. Por isso aqui em Apocalipse 12, 17 diz claramente, o dragão, que é Satanás, irou-se contra a mulher, que é a igreja de Deus, e foi fazer guerra ao resto da sua semente. Satanás faz guerra, ele combate, ele odeia a igreja de Deus na terra. E aqui diz que a igreja de Deus na terra são os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Está muito claro. Qual é a dúvida na sua mente? Guardar os mandamentos de Deus coloca você em submissão a Deus. Primeiramente, Jesus salva você. Pelo sangue de Jesus Cristo, pela graça de Jesus, você e eu somos salvos. E somos gerados pelo Espírito Santo. Por isso nascemos da água e do Espírito. E agora, como novas criaturas geradas pelo Espírito Santo, nós vamos demonstrar nosso amor e submissão a Deus, guardando os mandamentos de Deus. Não para sermos salvos, mas porque já fomos salvos em Jesus Cristo. A lei de Deus só tem valor para aqueles que são filhos e filhas de Deus, já gerados pelo Espírito Santo. Meu querido irmão, minha querida irmã, a lei de Deus está no lugar mais santo do santuário, no Santíssimo. E é exatamente contra ela que Satanás batalha.
O dia da expiação, o dia 10 do 7º mês, era um dia de juízo. Israel deveria participar desse evento com arrependimento, exame de consciência e abstenção do trabalho. Era um sábado, conforme Levítico capítulo 23, versos 29 a 31. Era um sábado cerimonial. Existiam 7 sábados cerimoniais na lei de Moisés. As 7 festas sagradas do santuário terrestre eram 7 sábados cerimoniais, que não podem ser confundidos com o sábado semanal da lei de Deus, conforme está nos 10 mandamentos, Êxodo capítulo 20, versos 8 até o verso 11. Somente nesse dia, o dia da expiação, o dia do juízo, o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo para fazer expiação pelo pecado. No compartimento mais interior do santuário estava a Arca da Aliança. Nela havia os 10 mandamentos escritos em tábuas de pedra, chamadas de 2 tábuas do testemunho. A tampa dourada da arca era chamada de propiciatório, onde se aspergia sangue para purificar o santuário do pecado. A presença de Deus se manifestava na Shekinah, glória divina, sobre o propiciatório no meio dos 2 anjos querubins. Cada sacrifício oferecido revelava a misericórdia de Deus para com o ser humano pecador. Mas o dia da expiação mostra que o pecado é lembrado até o dia do juízo. De fato, o pecado seria completamente removido séculos depois, somente por meio do sangue, não de um animal, mas de Cristo, Cordeiro de Deus, quando ele morreu na cruz. É pela fé no sangue de Jesus que podemos ser purificados dos nossos pecados. 1 Pedro 1, 18 e 19. Só o sangue de Jesus nos purifica do pecado. Na presença de Deus, a misericórdia e a justiça combinam-se harmoniosamente. Ao olhar para o santuário celestial, João viu o santuário de Deus e a arca da sua aliança. Apocalipse 11, 19. Ellen White escreveu: dentro do Santo dos Santos, no santuário celestial, a lei divina está sagradamente guardada. A lei de Deus, que se encontra no santuário celestial, é o grandioso original, do qual os preceitos escritos nas tábuas de pedra, registrados por Moisés no Pentateuco, eram uma cópia exata. Os que chegaram à compreensão desse ponto importante foram levados a ver o caráter sagrado e imutável da lei divina. À medida que os primeiros crentes adventistas estudavam os ensinamentos bíblicos do santuário, perceberam o significado, a importância da lei de Deus e do sábado. Deus mostrou para João a lei de Deus, santa, justa, pura e eterna, lá no santuário do céu. Queridos, assim como o movimento da rotação da Terra, que ocorre a 1.609 km por hora, a 1.609 km por hora, a Terra gira em torno de si mesma, completando um dia. Assim, cada semana, cada ciclo semanal traz a nós o sábado semanal, sem exceção. O que é que isso diz sobre a importância da doutrina da criação? A criação feita por Deus em Gênesis capítulo 1, numa semana literal de 7 dias, mostra que a rotação da Terra, que se faz em 24 horas, fazendo um dia, este ciclo de 7 dias iniciou na semana da criação, em Gênesis capítulo 1. E queridos, em Gênesis capítulo 2, nos versos 1 até o verso 3, mostra a íntima relação do sábado com a criação. Desde que Deus criou o planeta Terra, Deus estabeleceu o 7º dia para ser um dia de descanso, um dia santificado, um dia abençoado. Leia comigo Gênesis 2, 1 a 3. Assim, os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia 7º a sua obra que tinha feito, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. O sábado não é do judeu, porque não foi dado para os judeus,
foi dado para a humanidade. Não existia nenhum judeu no Jardim do Éden. Existiam ali Adão e Eva, e Deus deu para Adão e Eva o santo sábado. Era para a família humana. Meus queridos, Jesus Cristo é o Criador, Ele foi quem criou a terra. Todas as coisas visíveis e invisíveis no céu e na terra foram criadas por Ele. É isso que está escrito em João, capítulo 1. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 1. Aqui nós lemos: no princípio era o Verbo, verso 1. E o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Está falando do Verbo, Jesus, que se fez carne. E agora, falando do Verbo, Jesus Cristo, fala, verso 3, todas as coisas foram feitas por Ele. O Verbo, Jesus Cristo, que encarnou. Ele existia como Deus antes de se tornar homem. E Ele, como Deus, Ele fez todas as coisas, verso 3. Todas as coisas foram feitas por Ele. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. É esse Jesus que criou todas as coisas. É esse Jesus que criou o sétimo dia como um dia santo, de descanso. É esse mesmo Jesus que, quando nasceu da Virgem Maria e viveu 33 anos na terra, é esse Jesus que também guardou o sábado. Ele guardou o sábado. Claramente, isto está em Lucas capítulo 4. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 4 e o verso 15 e 16. E ensinava nas suas sinagogas e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, falando de Jesus, chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga e levantou-se para ler. Segundo o seu costume. Desde a infância, Jesus tinha o costume de santificar o sábado, ir à sinagoga aos sábados. E isso ele fez depois de adulto também. Quando ele chegou na cidade de Nazaré, ele foi à sinagoga segundo o seu costume e recebeu nas mãos o livro da lei. Jesus Cristo, que criou o planeta Terra, a família humana e também as coisas do céu e as coisas da terra, visíveis e invisíveis, tudo foi criado por Ele, nada foi criado sem Ele. Ele, quando viveu na terra 33 anos, Ele guardou os mandamentos de Deus. E um dos mandamentos é: lembra-te do dia do sábado para o santificar. Jesus Cristo guardava o sábado. Ele pregava os sábados, ele curava os enfermos durante o sábado. É lícito fazer o bem no sábado, mas ele dedicou a Deus o sétimo dia da semana, como um dia santo. O sábado semanalmente está chamando a atenção do mundo para um Deus criador, não para o evolucionismo, mas sim para o criacionismo, Deus como criador. E é este Deus que nós adoramos, Criador dos céus e da terra. Aleluia! Na parte de segunda-feira, a imutabilidade da lei de Deus. A lei de Deus é um reflexo do caráter de Deus. Por isso Satanás odeia a lei de Deus, porque ele odeia Deus. Não gostar da lei de Deus é não gostar de Deus, porque a lei reflete o caráter santo puro de Deus. A lei nunca foi mudada. A lei não pode ser mudada, porque é uma transcrição do caráter de Deus. Malaquias 3,6, Deus diz: eu, Senhor, não mudo. Assim como Deus não muda, a sua lei, que reflete o seu caráter, também não muda. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 5 e o verso 17. Mateus capítulo 5 e o verso 17, vamos ler também o verso 18. Leia comigo. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim abrogar, ou seja, abolir, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes mais pequenos mandamentos, e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino de Deus. Queridos, Jesus Cristo disse: eu não vim destruir a lei. Eu não vim anular a lei. Eu vim obedecer a lei. Eu vim cumprir a lei. Jesus Cristo é um símbolo de obediência. Ele guardou os mandamentos de Deus. Ele guardou os 10 mandamentos. João capítulo 15, verso 10.
João capítulo 15 e o verso 10. Leia comigo. Aqui diz: se guardardes os meus mandamentos, Jesus está falando, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Queridos, Jesus obedeceu os mandamentos do Pai. E você e eu precisamos obedecer os mandamentos também. A salvação é unicamente pela graça, pela fé em Jesus Cristo. Mas os salvos têm prazer na obediência a Deus. A lei de Deus não foi abolida, ela é eterna, porque Deus é eterno. Ela não muda, porque Deus é imutável. Abra sua Bíblia em Salmos 111. Salmo 111, vamos ver os versos 7 e 8. As obras das suas mãos são verdade e juízo. Fiéis todos os seus mandamentos. Permanecem firmes para todo sempre. São feitos em verdade e retidão. Também você pode ler Eclesiastes capítulo 12. Eclesiastes capítulo 12, vamos ler então os versos 13 e 14. De tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. De todo homem nascido de novo, de todo homem, de toda mulher, gerados pelo Espírito Santo, que são filhos de Deus. Guardar os mandamentos de Deus, esse é o nosso dever. Verso 14, porque Deus há de trazer a juízo toda obra e até tudo que estiver encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Provérbios capítulo 28 e o verso 9. Provérbios 28 e o verso 9. O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Desviar o ouvido de ouvir a lei é não gostar da lei, não obedecer os mandamentos de Deus. Em outras palavras, o que se nega a obedecer os mandamentos de Deus, até a sua oração será abominável. Quando você decide continuar no pecado, porque pecado é transgressão da lei, 1 João 3,4. Quando você decide continuar na prática do pecado, a sua oração não vai passar do teto, a não ser que você decida confessar os pecados. E a confissão dos pecados precisa vir com o arrependimento, ou seja, tristeza pelo pecado cometido e a decisão de não continuar na prática daqueles pecados. Queridos, os adventistas seguem os passos dos reformadores que defendiam a santidade da lei de Deus. Não todos os reformadores defendiam a santidade da lei de Deus, porque a verdade foi lançada por terra e ela foi restaurada progressivamente, gradualmente. A verdade foi sendo restaurada. Por isso que a justificação pela fé foi restaurada através de Martinho Lutero, mas não a lei de Deus. Mas, por João Wesley, foi restaurada a santidade da lei de Deus, mas não a santidade do sábado, porque João Wesley, ainda mesmo entendendo os 10 mandamentos, não percebeu que o 4º mandamento requeria a guarda do sábado e não do domingo. João Wesley não alcançou a verdade do sábado. Portanto, a verdade lançada por terra, ela foi sendo restaurada progressivamente, gradualmente ao longo dos séculos. Martinho Lutero, justificação pela fé. João Wesley, santificação pela fé, dando ênfase à santidade da lei de Deus. Mas, no tempo de Guilherme Miller, veio a restauração da doutrina da segunda vinda gloriosa e majestosa de Jesus Cristo. Mas ainda não a verdade do sábado. Guilherme Miller morreu sem guardar o sábado. Mas, logo depois da morte de Guilherme Miller, Deus então revelou a verdade sobre o 4º mandamento, o dia esquecido, o santo sábado, o 7º dia da semana, através de Raquel Oak Preston. Veio a verdade para José Bates, e através de José Bates veio a verdade do sábado para Ellen Goldwhite e Tiago White. E assim, a Igreja Adventista do 7º dia, que estava nascendo, aceitou o 4º mandamento da lei de Deus. Nós somos herdeiros da Reforma Protestante porque aceitamos a justificação pela fé de Martinho Lutero, a santificação pela fé de João Wesley, a segunda vinda de Jesus Cristo através de Guilherme Miller, e agora nós entendemos
a santidade do sétimo dia, o santo sábado. Queridos, por isso a verdade do santuário celestial brilhou e nós entendemos a verdade do santuário, do Santíssimo do Santuário, onde a lei de Deus está ali, a arca do concerto, onde estão os 10 mandamentos. E o quarto mandamento é um dos 10 mandamentos. Queridos, vamos ler agora Êxodo capítulo 34. Êxodo capítulo 34, vamos ver os versos 5 a 7. Veja aqui, na descrição feita por Moisés, de Deus, quando Deus apareceu para Moisés e passou diante dele, Moisés viu a grandiosidade, a santidade do caráter de Deus. Ele descreveu Deus nestas palavras, Êxodo 34, versos 5 a 7. E o Senhor desceu numa nuvem e se pôs ali junto a ele, e ele apregoou o nome do Senhor. E passando, pois, o Senhor perante a sua face, clamou: Jeová, o Senhor, Deus misericordioso e piedoso, tardio em iras, grande em beneficência e verdade, que guarda beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade e a transgressão e o pecado, que é o culpado não tem por inocente, e que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos e sobre os filhos dos filhos, até a 3ª e 4ª geração. E Moisés apressou-se, inclinou a cabeça à terra e encurvou-se. Meu querido irmão, o caráter de Deus é santo, justo, puro, eterno. Assim também, a lei de Deus, que é uma transcrição exata do caráter de Deus, é santa, justa e boa. É isso que Paulo diz aos Romanos. Abra sua Bíblia. Na carta de Paulo aos Romanos, o capítulo 7, e vamos ver então o verso 11 e 12. Porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou e por ele me matou, e assim a lei é santa. O problema não é a lei não é culpada de nada, a lei reflete o caráter santo de Deus. Anular a lei é o mesmo que anular o caráter de Deus, anular Deus. Quando a lei dominical for implantada no mundo todo, entenda que a lei de Deus foi anulada, o caráter de Deus foi anulado e Deus foi banido da face da terra. Por isso Deus vai se desagradar e mostrar o seu desagrado durante o período da lei dominical, durante o período da nova ordem mundial, durante o período do domínio papal dos últimos dias. Deus vai mostrar o seu desagrado retendo as chuvas. A história vai se repetir, o que aconteceu no tempo de Jezabel e Elias, quando Deus reteve as chuvas por 3 anos e meio. Deus vai reter novamente as chuvas quando a lei de Deus, quando o caráter de Deus forem abolidos da face da terra. Mas Deus tem um remanescente fiel na terra, e o pão e a água serão certos. O pão e a água dos remanescentes de Deus será dado com segurança, com certeza. Deus não abandona o seu povo. A lei de Deus é santa, justa e boa. E Deus também é santo, justo e bom. Queridos, vamos ler também Salmos 19. Salmos 19, os versos 7 a 11. Leia comigo. Salmos 19, versos 7 a 11. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e alumia os olhos. Queridos, no Salmo 119, que é um salmo escrito exaltando a lei de Deus, os mandamentos de Deus. O salmo todo, 119, está falando da lei de Deus. E no Salmo 119, verso 142, declara: a tua justiça é uma justiça eterna e a tua lei é a verdade. E no verso 151, tu estás perto, ó Senhor, e todos os teus mandamentos são a verdade. E no verso 86 diz: todos os teus mandamentos são verdade, com mentiras me perseguem, ajuda-me. Queridos, a lei de Deus, uma transcrição do caráter de Deus, é o fundamento do seu trono, é a base moral da humanidade. Satanás odeia a lei de Deus porque ele odeia Deus. Satanás odeia o remanescente que guarda os mandamentos de Deus. Se o santuário terrestre era uma figura ou um modelo do celestial, a lei depositada na arca da terra era uma transcrição exata da lei que está na arca celestial.
e que a aceitação da verdade sobre o santuário celestial envolve o reconhecimento dos requisitos da lei de Deus e a obrigatoriedade do sábado do quarto mandamento. Como já dissemos numa lição anterior, a restauração da verdade lançada por terra foi uma restauração progressiva e gradual. Através de John Wycliffe e de William Tyndale veio a restauração da Bíblia, que colocou a Bíblia na linguagem do povo. Através de Martinho Lutero veio a justificação pela fé, João Wesley a santificação pela fé e Guilherme Miller a segunda vinda de Jesus Cristo, e os adventistas do sétimo dia restauraram a verdade do santuário celestial e a beleza e a bênção que existe no sétimo dia da semana, o quarto mandamento da lei de Deus, o dia que foi esquecido, mas que é o sinal de Deus entre ele e o seu povo. Aleluia! Na parte de terça-feira, o sábado e a lei. Qual é a relação entre a criação, o sábado e a lei de Deus? Vamos primeiramente ler a primeira mensagem angélica em Apocalipse 14, versos 6 e 7. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 14 e vamos ver então os versos 6 e 7. E tinha um evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra e a toda a nação, tribo, língua e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus, dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Temei a Deus e dai-lhe glória. Temer a Deus não é ter medo de Deus, mas é obedecer a Deus, obedecer os seus mandamentos, ser submisso a Deus. Isto é temer a Deus. Adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Adorar ao Criador. A única forma de você adorar o Criador é respeitando, obedecendo e santificando o memorial da criação. Qual é o memorial da criação colocado por Deus? Lá, na semana da criação. No final da semana da criação, no sétimo dia, Deus colocou um monumento, um memorial da criação, de que Deus é o Criador. Este é o sétimo dia, é o sábado. Portanto, meu querido irmão, a primeira mensagem angélica é um chamado para obedecer a Deus e guardar o santo sábado como o memorial da criação. Nós já lemos com vocês Gênesis 2, 1 a 3, e agora vamos ler com vocês Êxodo capítulo 20 e os versos 8 a 11. Êxodo capítulo 20, versos 8 a 11. Este quarto mandamento da lei de Deus é uma repetição daquilo que Deus falou em Gênesis capítulo 2, versos 1 até o verso 3. Leia comigo então o quarto mandamento. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a sua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra. Está vendo que o quarto mandamento chama a sua atenção para a semana da criação, quando Deus criou o mundo na primeira semana literal de 7 dias, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. E ao sétimo dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Queridos, sábado e criação estão intimamente relacionados. Santificar o sábado, obedecer os mandamentos de Deus, é reconhecer que Deus é o Criador dos céus e da terra. Ele merece ser adorado porque Ele é o Criador. A criação fala do nosso valor aos olhos de Deus. Não estamos sozinhos no universo. O enredo científico comum da origem da vida, reivindicado pela mídia e pela cultura popular, apresenta uma visão incompatível com o relato bíblico em todos os sentidos. Evolucionismo, ensinado nas universidades, nas escolas, isto é incompatível com o criacionismo ensinado pela Bíblia. O evolucionismo vai resultar na santificação do domingo, mas o criacionismo vai resultar na santificação do sábado. Estamos aqui no planeta Terra porque Jesus nos criou
Ele é digno da nossa adoração não apenas porque nos criou, mas também porque nos redimiu. Criação e redenção estão no centro de toda verdadeira adoração. Portanto, o sábado é vital para entender o plano da salvação. O sábado fala do cuidado de um Criador e do amor de um Redentor. No fim da semana da criação, Deus descansou na beleza e majestade do mundo que havia feito. Ele também descansou como um exemplo para nós. O sábado é uma pausa semanal para louvar aquele que nos fez. Ao adorarmos no sábado, abrimos o coração para receber a bênção especial que Ele colocou apenas nesse dia e em nenhum outro dia da semana. O sábado aponta para o Criador que nos amou demais para nos abandonar quando nos afastamos do seu propósito para nós. É um símbolo, o sábado é um símbolo eterno do descanso em Cristo, um sinal especial de lealdade ao Criador. Ezequiel 20:12 diz que o sábado é um sinal entre nós e o nosso Criador. Também lhes dei os meus sábados para que sirvam de sinal entre mim e vocês, para que saibam que eu sou o Senhor Deus que vos santifica. Ezequiel 20:12. O sábado é um sinal de descanso, mas não é um sinal de obras. O sábado é um sinal da graça divina, não um sinal do legalismo. O sábado é um sinal de segurança, não de condenação. O sábado é um sinal de dependência de Deus para a salvação, não dependência de nós mesmos. O descanso sabático é o descanso nos braços daquele que nos criou, que nos redimiu e voltará a esta terra para nos buscar. Aleluia! A mensagem de Deus para o mundo no tempo do fim, apresentada em Apocalipse 14, chamada de 3 mensagens angélicas, chama as pessoas para descansar em seu amor e cuidado a cada sábado. Guardar o sábado também é um elo entre a perfeição do Éden e a glória dos novos céus e da nova terra. Isso nos lembra que um dia os esplendores do Éden serão restaurados. O Éden perdido é mostrado lá em Apocalipse capítulo 21, 22 como sendo o Éden restaurado. O paraíso perdido será o paraíso restaurado. E o dia sagrado no paraíso perdido era o sábado. E o dia sagrado no paraíso restaurado será o sábado. Por quê? Porque Isaías 66, versos 22 e 23, ali diz: porque de um sábado a outro sábado virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor, no novo céu e na nova terra que hei de criar. Queridos, Jesus Cristo colocou o sábado como um sinal de santificação, um sinal de graça. É propósito de Satanás enganar as pessoas, dizendo que o sábado, a guarda do sábado, é legalismo. Não, meu querido irmão. A guarda do sábado não é legalismo, é obediência a Deus. Não confunda obediência a Deus com legalismo. Deus derrame o Espírito Santo sobre você para que você possa discernir o que é legalismo. É tentar se salvar pelas próprias obras. Mas a obediência a Deus é uma gratidão pela salvação que Jesus nos deu. Jesus nos salvou, Jesus nos perdoou, Jesus nos santifica e Jesus nos dá o poder do Espírito Santo para obedecer os seus mandamentos. Aleluia! Na parte de quarta-feira, a marca da besta. Na palavra de Deus existe a marca de Deus, o sinal de Deus e o sinal da besta. Agora, no tempo do fim, todo ser humano terá que fazer uma decisão. Se vai decidir pela marca da besta ou pelo sinal de Deus. Deus dará luz suficiente para que cada ser humano faça uma decisão racional e inteligente a favor dos mandamentos de Deus ou a favor dos mandamentos papais. Guardar o santo sábado ou guardar o domingo. Essa é uma decisão que toda a humanidade terá que fazer. Abra sua Bíblia e vamos ler em Apocalipse capítulo 12 e o verso 12. Pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais, ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu até vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo.
Depois que Jesus Cristo morreu na cruz, Satanás nunca mais subiu ao céu como representante do planeta Terra. Isso ele fez durante 4.000 anos. Os primeiros 4.000 anos de pecado, o representante da família humana nos concílios do céu era o próprio Satanás, porque Adão e Eva, ao pecarem, transferiram para Satanás este direito. Mas quando Jesus morreu na cruz, ele nos resgatou, pagou o preço com seu próprio sangue, ressuscitou da morte e subiu ao céu como nosso representante no céu. Não mais Satanás. Desde que Jesus morreu na cruz, Satanás está restrito ao planeta Terra e não pode sair dele, porque ele sabe que o fim se aproxima rapidamente. Por isso diz aqui, ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu até vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Meu querido irmão, Satanás está irado, porque ele sabe que chegou o tempo do fim. Aproxima-se a segunda vinda de Jesus. Em breve, Jesus descerá do céu com poder e glória e vai começar o período bíblico chamado de 1000 anos, o milênio de Apocalipse 20. Esse milênio de Apocalipse 20 é o milênio da prisão de Satanás. Ele vai ficar preso por 1000 anos num planeta sem luz, sem sol, tudo destruído. Ele terá 1000 anos para meditar em toda a desgraça humana que ele provocou. Ele terá 1000 anos para provar diante do universo se ele consegue criar pelo menos uma flor. Ele não pode. E por 1000 anos ele ficará preso no abismo, nas trevas. E ele será queimado no final dos 1000 anos. Queridos, por isso Satanás está irado, porque ele é um derrotado. Ele foi vencido por Jesus Cristo. E ele persegue o povo de Deus na terra, os que guardam os mandamentos de Deus. Aqui em Apocalipse, capítulo 12, verso 17, diz: o dragão irou-se contra a mulher é a igreja, não é? A igreja de Deus, e foi fazer guerra ao resto da sua semente. E diz aqui, quem são eles? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E agora no capítulo 13, verso 7, diz que ele persegue e faz mártires. Verso 7 do capítulo 13, e foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. Ele fez guerra contra os santos de Deus durante a supremacia papal da Idade Média, de 1260 anos. Ele fará guerra aos santos do Altíssimo, agora na última geração, durante a supremacia, a última supremacia papal de 1260 dias, de 42 meses. Este é o tempo da nova ordem mundial, domínio papal do tempo do fim. Começa com a lei dominical sendo aprovada no mundo todo. E o povo de Deus será perseguido e alguns mártires serão mortos. Por isso aqui em Apocalipse 13, o capítulo 13 de Apocalipse é todo voltado para o tempo do fim. E aqui diz o verso 7, foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-se-lhe poder sobre toda tribo, língua e nação. Mas quando vai acontecer isso? Durante os 42 meses. Verso 5. Verso 5, leia comigo. E foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas de blasfêmias, e deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses. Quando isso vai acontecer? Esses 42 meses. Verso 4. Quando adorarem o dragão e ao papado. Quem adorar o papado através da santificação do domingo estará adorando o dragão, que é Satanás. Verso 4. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Meu querido irmão, a ferida mortal, feita em 1798 contra o papado, essa ferida mortal está sendo curada gradualmente. Começou a ser curada em 1929 com o Tratado de Latrão, quando o Vaticano se tornou um Estado e o Papa se tornou um rei de Roma. E essa ferida mortal está sendo restaurada, mas ela só será totalmente curada quando a lei dominical for implantada e o papado tiver novamente um domínio mundial. O domínio mundial da Idade Média se repete em pequena escala, agora no tempo do fim. Na Idade Média, 1260 anos, e agora no tempo do fim, 1260 dias literais.
a história se repete. Mas o papado foi derrubado em 1798 e o papado será derrubado no final dos 1260 dias literais, dos 42 meses literais de Apocalipse 13, verso 5. O papado vai cair. Aqui diz claramente em Apocalipse capítulo 17, abra sua Bíblia, em Apocalipse 17, mostra o período em que o papado será derrubado. Aqueles que o apoiaram vão se levantar contra ele e vão derrubá-lo. Capítulo 17 de Apocalipse, verso 16. E os 10 chifres que viste na besta são os que aborrecerão a prostituta, a igreja de Roma, e a porão desolada e nua, e comerão a sua carne e a queimarão no fogo. Veja que no final da supremacia papal da Idade Média, o papado foi preso em 1798, e que no final da supremacia papal do tempo do fim, o papado será derrubado. Queimarão e comerão a sua carne. Queridos, Jesus Cristo é o vitorioso, Satanás é o perdedor. E aquele que representa Satanás na terra, o poder papal, será derrubado. E Satanás também será derrotado e será preso no começo dos 1000 anos. Justo na segunda vinda de Jesus, Satanás é preso e permanece 1000 anos preso, em trevas, no abismo chamado terra, e será queimado no final dos 1000 anos. Meu querido irmão, Jesus Cristo é o grande vitorioso. Eu chamo a sua atenção agora para Apocalipse 13, agora o verso 8. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, todos os que decidirem guardar o domingo, em submissão ao papado, estarão adorando a Satanás. Adoraram-na todos, todos vão adorar sobre a terra o poder papal. Esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Agora o capítulo 13, verso 12. E exerce todo o poder, falando agora da segunda besta, os Estados Unidos da América do Norte, o protestantismo apostatado, representado pela besta que subiu da terra. Aqui diz que exerce todo o poder da primeira besta na sua presença. O poder e o domínio que o papado teve durante a Idade Média é o poder e domínio que os Estados Unidos têm agora no tempo do fim. Só que os Estados Unidos da América do Norte usarão seu poder e influência para fazer com que o mundo adore ao papado. É isso que está sendo revelado aqui no verso 12, Apocalipse 13, verso 12. E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta. Os Estados Unidos farão com que toda a terra adore ao papado, cuja ferida mortal, cuja chaga mortal foi curada. Foi curada quando? Com a lei dominical. Meu querido irmão, isto está muito claro. Muito claro. E aqueles que adorarem o papado estarão adorando a Satanás. Satanás deseja ser adorado. Consciente ou inconscientemente, as pessoas estão adorando a Satanás. Satanás não se importa de ser adorado consciente ou inconscientemente. Ele só quer ser adorado. Por exemplo, aquele mais de 1 milhão de pessoas que estava no show da Madonna, lá no Rio de Janeiro. Um show macabro, um show satânico. Queridos, eles estavam adorando Satanás. Eles não estavam adorando somente Madonna, estavam adorando diretamente a Satanás, porque ali foi um culto satânico. Mesmo que eles estivessem inconscientes de que estavam adorando a Satanás, Satanás aceitou a adoração deles. Satanás aceita a adoração, mesmo que seja inconsciente, porque ele quer ser adorado. Porém, Deus só aceita ser adorado conscientemente. Quando você faz uma decisão inteligente e racional de guardar os mandamentos de Deus, os 10 mandamentos, de abraçar Jesus como seu Salvador. Quando você faz esta decisão ao lado de Jesus Cristo e se torna um filho obediente a Deus, então você está conscientemente adorando a Deus. Louvado seja Deus! O Apocalipse identifica os fiéis de Deus como os que guardam os mandamentos de Deus. Apocalipse 12, 17. Isso inclui a guarda do sábado, não a guarda do domingo. O sinal da besta será implantado naqueles que se submeterem ao poder papal.
Mas o povo de Deus, que ama Jesus Cristo e guarda os seus mandamentos, receberá na sua testa o selo do Deus vivo. Aleluia! Na parte de quinta-feira, as 3 mensagens angélicas, os 3 últimos apelos de Deus para a humanidade. Deus levantou o movimento adventista do 7º dia. Da decepção de 1844, surgiu um movimento profético. Apocalipse capítulo 10, abra sua Bíblia. Apocalipse capítulo 10, vamos ver o verso 11. Daquele movimento que passou pela decepção de 22 de outubro de 1844, surge um movimento profético, com a missão profética. Apocalipse 10, 11. Ele disse: importa que profetizes outra vez a muitos povos e nações e línguas e reis. Era de se esperar que um movimento chamado movimento milerita, adventista milerita, que passou pela decepção de 22 de outubro de 1844, por causa da compreensão equivocada da profecia do que aconteceria em 1844. Eles passaram pelo desapontamento causado pela profecia, pela má compreensão da profecia. É de se esperar que eles não quisessem mais pregar a profecia. Por isso, no finalzinho do capítulo 10, verso 11, Deus diz: importa que profetizes outra vez. Não se desanime, porque a missão que eu tenho para vocês é uma missão profética. Importa que profetizes outra vez a quem? A muitos povos e nações, línguas e reis. Um movimento mundial, um movimento profético mundial. Queridos, hoje muitos não querem pregar a profecia, por medo de se escandalizarem. E se não acontecer? E se não se cumprir a profecia? Queridos, nós temos que pregar. Não deveremos pensar nos riscos que podem ocorrer. Nós vamos, ungidos pelo Espírito Santo, pregar a profecia, as 3 mensagens angélicas. É o sermão que Jesus escreveu para você e para mim. Está em Apocalipse 14. O primeiro anjo disse com voz forte: temam a Deus e deem glória a Ele, pois é chegada a hora em que Ele vai julgar. E adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Apocalipse 14, 7. O apelo do céu é para que demos nossa suprema lealdade e adoração sincera ao Criador à luz do juízo iminente. Agora, a segunda mensagem angélica é uma advertência contra a Babilônia. Lembre-se, Babilônia não é somente a igreja de Roma. A igreja de Roma se intitula como igreja mãe, mas ela é igreja mãe porque ela tem filhas. Então, as filhas de Babilônia são todas as que guardam o domingo, guardam os mandamentos da mãe, não são os mandamentos de Deus. Por isso, a segunda advertência, que está na segunda mensagem angélica, declara assim, Apocalipse 14, 8. Caiu a grande Babilônia, que fez com que todas as nações bebessem o vinho do furor da sua prostituição. É uma advertência contra o sistema chamado Babilônia, incluindo a igreja de Roma e suas filhas, que guardam o domingo. Babilônia representa um sistema religioso caído que rejeitou a mensagem do primeiro anjo, que chama atenção para adorar o Criador dos céus e da terra. Mas Babilônia e suas filhas insistem em guardar o domingo, rejeitam o criacionismo de Gênesis capítulo 1. Por isso, Apocalipse 14, versos 9 a 11, faz a terceira advertência, a terceira mensagem angélica. E seguiu-os o terceiro anjo dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, tudo diz respeito à adoração. Adorar a besta, ou seja, o poder papal, pela santificação do domingo, é o mesmo que adorar a Satanás. Se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus que se deitou, não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Eu não quero ser atormentado com fogo e enxofre. Você quer? Então vamos nos submeter a Jesus. Vamos guardar os mandamentos de Jesus, os 10 mandamentos, salvos por Jesus e obedientes a Jesus. Meu querido irmão, este é o chamado de Deus para você. Deus tem na terra um remanescente fiel.
que a Bíblia diz aqui em Apocalipse 14, verso 12. A Bíblia descreve este remanescente fiel com estas palavras: aqui está a paciência dos santos. Você quer fazer parte dos santos de Deus? Você quer estar incluído aqui na paciência dos santos? Quem são eles? Verso 12, estamos lendo: aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Não é só a guarda dos mandamentos e não é só a fé em Jesus ou de Jesus. Primeiramente, salvos pela fé em Jesus, recebemos a fé de Jesus e nos tornamos submissos e obedientes aos mandamentos de Deus. Aleluia! Os cristãos das gerações passadas observaram o domingo, supondo que fazendo isso estavam guardando o sábado bíblico. Hoje, existem cristãos ainda verdadeiros em todas as igrejas, Igreja de Roma e nas igrejas protestantes, que creem sinceramente que o domingo é o dia de repouso. É a luz pequena que eles ainda têm. Deus aceita a sinceridade de propósito e a integridade de tais pessoas. Porém, quando a observância do domingo for imposta por lei, ou seja, a lei dominical, e o mundo for esclarecido sobre a obrigatoriedade do verdadeiro sábado, quem então transgredir o mandamento de Deus para obedecer a um mandamento que não tem maior autoridade do que a autoridade de Roma, estará honrando mais o papado do que a Deus. E somente depois que essa situação estiver assim claramente exposta perante o povo, e este for levado a escolher entre os mandamentos de Deus ou os mandamentos papais, é somente então que aqueles que continuarem a transgredir os mandamentos de Deus, então receberão o sinal da besta. Meu querido irmão, você vai receber o sinal da besta ou o sinal de Deus? O que você quer? Adorar a Deus, o Criador dos céus e da terra, e guardar os mandamentos de Deus? Ou adorar o papado, que foi derrubado em 1798 e que será derrubado novamente agora no tempo do fim? Porque Jesus Cristo é o vitorioso. Satanás é um poder vencido. Jesus Cristo voltará com poder e glória. Ele trará com ele o galardão para dar a cada um segundo as suas obras. Meu querido irmão, minha querida irmã, eu deixo aqui o apelo para que você se una a este pequeno remanescente que tem a fé de Jesus, tem a fé em Jesus e guarda os mandamentos de Deus pelo poder do Espírito Santo que em nós habita. Aleluia, aleluia. Deixe-me orar com você. Pai querido que estás nos céus, derrama o Espírito Santo sobre mim e os meus irmãos, sobre o teu pequeno remanescente que está espalhado em todas as igrejas. Existem pessoas sinceras. Que o Senhor traga estas pessoas para os pés de Jesus Cristo, que todas abracem a Jesus como Salvador e que o Espírito Santo gere na mente delas e na nossa mente o espírito de obediência. Obediência aos teus mandamentos, não para sermos salvos, mas porque fomos salvos pelo sangue de Jesus Cristo. Amém e amém. Fique com a paz e a graça de Jesus.